Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Cirurgião geral e médico do trabalho, ele é professor de saúde coletiva do curso de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Durante os quase 8 anos em que dirigiu a 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel, entre outras realizações, ele teve destacado papel na implantação do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, na criação do Serviço de Transporte Aéreo de Emergência com um helicóptero baseado em Cascavel, nas tratativas para a construção da ala de queimados e ampliação do pronto-socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, ambas já em fase de conclusão, e também da nova maternidade, cujas obras estão em andamento, além de intermediar a construção da nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná. Tenho a grata satisfação de receber nesse sábado, no Jogo Aberto, meu amigo, Dr. Miroslav Bailac, e o assunto principal, e provavelmente único de nossa conversa, não poderia ser outro, senão o novo coronavírus, o vírus que praticamente paralisou o nosso atribulado planeta, cientificamente batizado de Covid-19. Dr. Miroslav, obrigado por atender o meu convite, voltarmos a conversar no Jogo Aberto, depois de termos tido outros encontros ao longo da nossa vida, durante o período em que você chefiou a 10ª Regional de Saúde, e em alguns momentos também fomos parceiros de campanhas, ligadas à dengue, combate à dengue, um tempo atrás, Panorama geral da pandemia nessa quarta-feira, 8 de abril, dia em que estamos gravando essa entrevista, com dados de ontem, terça-feira, então nós não temos nada bem real atualizado neste sábado em que o programa está indo ao ar. No mundo, mais de 1.450.000 infectados e mais de 82 mil mortos. No Brasil, mais de 14 mil infectados, com 700 óbitos. E temos aí no mundo hoje mais de 4 bilhões de pessoas em isolamento. Seu comentário inicial sobre isso. Muito bem, Caio. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui no Jogo Aberto, mais uma vez. Infelizmente, para falar desta pandemia que está acometendo a todos nós de uma maneira muito forte, muito incisiva, e que precisamos tomar todos os cuidados possíveis. Esses números que você colocou há pouco ainda são os números da última quarta-feira, e que de 1.400.000, nesse sábado já deveríamos ter em torno de 1.800.000 pessoas contaminadas. Pelas projeções matemáticas. E já atingindo os 100 mil óbitos. Realmente é um número muito grande. A última pandemia de nível mundial, a H1N1, que nós tivemos aqui em 2009, Cascavel passou por essa fase muito forte, nós tivemos uma mortalidade em torno de 150 mil pessoas no mundo, Então já estamos nos aproximando... De quanto no mundo? 150 mil óbitos provocados pela H1N1. No auge, durante o período... Em torno de um ano, mais ou menos, porque ela continuou derrubando, provocando óbitos, mas aí muito lentamente. Certo. Mas nós tínhamos uma diferença muito importante ali, Nós tínhamos a medicação, que é o Oseltamivir, e nós tínhamos já uma vacina, no ano seguinte já teve uma vacina. Então nós esperamos que agora aconteça isso. Eu acabei de ouvir aí uma notícia que um grupo ligado a Bill Gates já está testando uma vacina nos Estados Unidos, na Filadélfia, e se não me engano em Arkansas, com 40 pessoas, para ver o resultado, se essas pessoas vão ser acometidas ou não. Elas vão tomar essa vacina a cada 4 semanas durante um período de 6 doses, Vamos ver o que vai acontecer, mas infelizmente essa vacina, se funcionar, apenas dentro de 10 meses a um ano. Então é mais importante ter medicação antes, então, Nesse momento, o mais importante é a gente ter o cuidado, tentar evitar o máximo. Falaremos sobre aglomerações, Exatamente. Doutor Miroslav, o número de infectados é assustador, evidentemente, se alastrando e crescendo. Mas a taxa de letalidade é comparativamente pequena em relação a outras doenças, Não é desprezível, mas é pequena. No Brasil parece que está em torno de 4%, que é um número mais alto. Agora, a questão que eu coloco para o senhor é o seguinte, os especialistas asseguram que entre 86% e 90% da população será acometida pelo vírus e não apresentará, não desenvolverá nenhum sintoma visível. Só ficará sabendo se fizer o teste. Não lhe parece desproporcional à real gravidade da doença, essa destruição que ela está fazendo na economia mundial? Perfeita análise, Primeiro, que esse número de pessoas contaminadas, quando se fala em 1,5 milhão, 1,8 milhão,
ele seguramente ele não é verdadeiro, ele não é real. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que já se contaminou não tiveram sintomas, principalmente as crianças do 0 aos 10 anos de idade e os jovens, né? Que esse vírus não consegue fazer o estrago que ele faz. A gente já tem até algumas sugestões que isso provavelmente é pelas células de defesa chamadas linfócitos T, está se estudando muito forte nisso. Que né? as crianças que e adolescentes têm bastante, né? Exatamente. Por quê? Porque essas células, elas ficam depositadas, elas são produzidas pela medula óssea, elas ficam depositadas no timo e também nos órgãos linfóides que as crianças têm muito desenvolvidos. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, fica na amígdala, né? Fica na adenoide. A criança costuma ter uma amigdalite muito frequente. Por quê? Porque é o órgão de choque dela, onde encontra bactérias e vírus para se defender. Então, a mesma coisa acontece agora com o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e que provoca a doença Covid-19. O Covid-19 não é o vírus. O Covid-19 é o resultado da sua infecção, é a doença. Até porque coronavírus tem vários, né? São vários coronavírus, né? Esse Por isso é um que novo. falo o novo coronavírus. O novo, por quê? Porque ele se mutou, ele se modificou. Ele é muito vagabundo, ele é muito sem vergonha. Porque né? ele é... Nem se sabe, não se sabe ao certo se Ele não é sofisticado. Não é sofisticado. E não se sabe se ele é um ser vivo ou não. Né? Ele é um agrupamento de proteínas coberto por uma cápsula de gordura, por isso que o sabão resolve. Né? O sabão quebra a gordura, todo mundo sabe aqui. Né? Você tem gordura, como é que você retira a gordura? O sabão resolve o problema. Sabão, mais do que o álcool gel, inclusive. Né? Então, ele tem essa cápsula de gordura e que ele gruda nas células através daquela coroa dele, ele gruda nessas células, injeta dentro das células o seu ácido ribonucleico, que é o RNA, e usa a estrutura da célula para se replicar. Ele não se reproduz. Ser vivo tem que se reproduzir para manter a espécie. Não, ele se replica. E aí que vem a pergunta que não quer calar e presente em em grupos e redes sociais, né? Esse mundo que a gente vive, inclusive, infelizmente, com as tais fake news, né? Esse vírus pode ter sido criado em laboratório ou é mesmo o fruto de uma seleção natural que surge especialmente lá na China pela densidade populacional, aquela aglomeração de pessoas, e os hábitos alimentares, né? Já que supõe-se que tenha realmente havido esse problema, né? Era um vírus de morcego, foi para um animal silvestre lá e os chineses comem aquilo lá. Sim. E pode ter havido um salto de espécie, como eles falam, né? É isso? Essa resposta eu não tenho. Eu acho que ninguém tem. Se é vírus de laboratório ou não. Aparentemente não, porque as mutações que já estão ocorrendo com ele demonstram claramente que ele segue uma linha natural. O vírus de laboratório seguramente não poderia fazer isso. Porém, nós sabemos que é possível você fabricar sim um vírus em laboratório. Né? Já é possível você, inclusive, criar vida em laboratório. Né? Já se conseguiu fazer com que um agrupamento de substâncias químicas, todos nós somos formados por elas, né? Aliado ali com uma boa base de eletricidade, produziram células vivas. Agora, por que ele se dissemina com tanta rapidez? Isso, ele tem uma alta infectividade. Então, a gente não sabia direito. E aí, olha só que coisa interessante. No H1N1, eu fui um grande crítico do uso de máscara por todos. Eu fui crítico, vim para a empresa e disse, gente, não tem que usar, quem tem que usar apenas a pessoa doente. Né? Teve, inclusive, aquela situação do jogo do Santos aqui em Cascavel, onde foram todos obrigados a usar máscara. Eu critiquei aquilo e continuei criticando por muitos anos. Por quê? Porque o H1N1, ele também é eliminado com o espirro, com a tosse e com os perdigotos, que são aquelas as gotículas, gotículas de saliva que a gente elimina ao falar, por isso a nossa distância aqui de 1,5 metro, né? E também com o espirro e com a tosse. Aí o que acontecia? A pessoa espirrava, ele caía no chão e pronto, não tinha problema. O problema agora deste vírus é que foi comprovado já. Colocaram uma pessoa dentro de uma sala fechada, sem janela, sem nada, ele contaminado, espirrou. Espirrou, saiu da sala. 3 horas depois, entraram lá dentro e colheram material com presença de vírus na altura do nariz da pessoa que tinha espirrado. Entendi. Quer dizer, ele permanece em suspensão. Isso dá a ele a capacidade de alta infectividade. Ele
pode infectar com muita facilidade. Ele ficou em suspensão naquele ambiente, não quer dizer que ele consiga, digamos, sair pelo ar. Isso passeando, não. Passeando, não. Não, mas ele ficando em suspensão... Certo, naquele ambiente fechado. Basta passar com o nariz ali perto, sem máscara, que você já captou. Se fosse transmitido pelo ar, daria uma tragédia sem tamanho. Pior ainda, claro. Mas os vírus, eles têm as suas características. Alguns se transmitem com muita dificuldade e outros com mais ainda. O vírus do sarampo, por exemplo, ele tem uma infectividade 20 vezes maior do que esse vírus agora. Então, olha só, então por que não está com sarampo estragando? Porque a grande maioria da população já tem anticorpos contra o sarampo. É isso que nós precisamos chegar nesse vírus. Bom, doutor Miroslau, respeitados infectologistas, né, no Brasil e em todos os países, apostam em estratégias diferentes para enfrentar a doença nesse momento em que não temos medicação e não temos vacina. São os cuidados de prevenção e são evitar as aglomerações. Bom, uns defendem a tal quarentena radical, o lockdown, fecha tudo, baixa tudo, menos os serviços extremamente essenciais, né? Coisa que está acontecendo na Itália, eu acho, agora, né? Espanha também. Outros pregam o isolamento social horizontal, um pouco mais brando, né? Funcionam os serviços essenciais, algumas outras atividades são permitidas, né? Transporte público restrito, em alguns lugares mais aberto. Tem também os que propõem isolamento vertical, confinando apenas os grupos de risco, e tem ainda aqueles que acham que é preciso expor todo mundo ao contágio do vírus para gerar imunidade biológica em 70% da população. Estou lendo aqui o que são as declarações, né? O que decretaria o fim da pandemia. Olha, se tem mais de 50%... 60%. 60%, acho que estatisticamente mais é isso, né? Mais ou menos. Já com anticorpos, o vírus vai morrer, não tem mais em quem ele atacar. Se o senhor fosse o ministro da Saúde, qual linha adotaria? Bom, na verdade o que acontece é o seguinte, nesse momento, todos estão certos e todos estão errados. Um pouco certos, um pouco errados. Ninguém sabe ainda, é uma coisa nova, então está todo mundo tateando, né? São tentativas. Na minha humilde opinião, o correto seria nós fazermos realmente o vertical, né? A gente tomar cuidado máximo, isolar, mas isolar de uma maneira radical as pessoas idosas e portadoras de comorbidade. Quando eu digo radical, o serviço público buscar aquele idoso que está lá numa casa de repouso e levar para um hotel, levar para um hospital. Certo. Está entendendo? Para que ele fique realmente isolado de todas as pessoas externas, e aquele que for trabalhar com esse idoso não pode ter contato com as outras pessoas, para justamente evitar que esse grupo se contamine, como aconteceu naquele Hospital de São Paulo, de um plano de saúde, né, que fazia atendimento principalmente para idosos e tiveram lá uma mortalidade de 97 pacientes nas primeiras 2 semanas. Exatamente. Então, eu venho defendendo claramente... Foi uma câmara de extinção. Foi uma câmara de gás, né? Exatamente. Né? Então, eu defendo realmente o vertical. Eu acho que, nesse momento correto, eu defendi Ou seja, grupos de risco com comorbidades totalmente isolados radicalmente, o governo cuidando disso e o restante da população trabalhando normal, atividade normal. Evitando aglomeração. Restrita. Isso, sim. Aí você tocou no ponto. Por exemplo, já está claro que nos grandes locais, nos locais onde houve uma grande disseminação, como aconteceu em Wuhan, como aconteceu na França, como aconteceu na Itália. Milão, né? Milão, e principalmente agora em Nova York, né? Foi por causa do transporte público de massa. Muito claro. Metrô e ônibus, trem. Né? Nova York inteira anda de metrô. Então, vive lotado. Para quem teve a oportunidade de ver que sempre está com um volume muito grande. Como acontece em São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em Manaus, né? Que tem as suas limitações por causa dos rios, tal, aquela coisa toda, e a gente está observando um grande número de contaminados. Então, eu defendo realmente a verticalização disso, você deixar trabalhar o trabalho essencial, as indústrias, a produção de alimento. Meu Deus do céu, se nós tivermos um problema econômico, eu comentei outro dia, nós teremos uma outra pandemia, que seria a PANE 20, né? A pandemia econômica dos próximos 20 anos, para a gente consertar
o mundo, mas principalmente E o como Brasil. disse o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, a humanidade vai ficar a vida inteira reclusa, né? É. Em isolamento, né? Quer dizer, uma hora as pessoas vão ter que sair de casa. Né? Isso. E aí sim. E aí vai ter a exposição ao vírus, inevitavelmente, né? Então, concluindo, aí sim, na fase que eventualmente ocorra naquele determinado local, né, por exemplo, o que está acontecendo em Campo Mourão hoje, houveram 4 óbitos ali já ocorreram 4 óbitos. Ali sim fazer já o isolamento horizontal completo, completo. Quer dizer, intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica. Eu sou cirurgião, né? Claro, eu teria esse tipo de atitude. E não gostaria de ser o ministro da Saúde nesse momento. Eu acho que é o pior cargo nesse momento, é o que está recebendo a maior pancada de tudo que lado. Ele é responsável, ele é médico, e médico a gente... Porque ele pode, como médico, ele pode estar exagerando na dose, né? Ele pode, né? Para mais ou para menos. Na verdade, nós costumamos exagerar, né? Nós somos mais preventivos do que outra coisa, né? Mas como médico, eu sou médico há 40 anos, o que eu fiz? Eu optei para combater a morte. Eu sou inimigo ferrenho da morte. Então, eu preciso lutar de todas as maneiras possíveis. E, infelizmente, né, eu já tive a oportunidade de salvar centenas, às vezes milhares de vidas, né, que não perderam a vida no momento que não era para perder. A mesma coisa deve estar acontecendo com o ministro da Saúde hoje, com os secretários estaduais da saúde, que estão sob uma pressão muito forte, com os municipais, que, infelizmente, no Brasil, a gente conta com muitos secretários que não têm conhecimento em absoluto do que é a saúde pública. A gente precisa deixar claro também, né, doutor Miroslav, que o Brasil não está em quarentena, né? O que nós temos são alguns estados que adotaram, por exemplo, o Paraná não está em quarentena. Não, né? não. Os municípios, sim, que adotaram isolamentos com um grau maior ou menor, depende de cada cidade, né? Aqui nós fizemos de uma maneira correta. Cascavel, se diz, na região de modo geral. Tem que parabenizar os conselhos de emergência que foram criados. Calculo eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós começamos um pouco antes da hora. Na verdade, teria que ter sido este final de semana o isolamento do jeito que foi praticado. Mas, já que foi feito, agora que continuemos, né? E tomemos o cuidado completo. A gente está observando que o pessoal já voltou às ruas como se fosse qualquer coisa normal. Muita gente usando máscara, mas muita gente ainda dando risada de quem usa máscara. Então, não faça isso, faça o que está sendo orientado para que a gente possa ter um bom resultado em relação a essa pandemia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o Dr. Miroslav Bailak, médico, ex-diretor da 10ª Regional de Saúde em Cascavel e um profundo estudioso, conhecedor, não só da questão dessa pandemia, mas por sua vivência na área de outras epidemias e outros vírus que já nos assolaram e vão continuar nos assolando aí sempre, né? Já voltamos.